Pessoal, já tem uns dias que eu não posto vídeo aqui e eu achei muito interessante postar esse vídeo aqui que coincidiu uma pergunta de uma pessoa junto com a situação que aconteceu comigo essa semana. Então vamos lá. Aqui ele fez assim, ó: bom dia, como faço para pegar serviço de house clean? Minha mulher fez um depósito, né, e gastou 270 numa conversa. Infelizmente tivemos prejuízo pelo aplicativo. Ok, o que é que acontece? O que aconteceu com você foi isso aqui, ó. Eu vou vir aqui e o meu orçamento para o mês, ele tá aqui, ó. Eu já gastei $248 para 260 só tem $12 liberado por mês para todo o mês. Significa que o próximo trabalho que chegar vai chegar de $12, porque é só esse o limite que eu tenho. Porém, hoje é segunda-feira, eu vou precisar aumentar, correto? E aí eu precisei aumentar hoje e aí eu esperei para fazer o vídeo. Então vamos lá, eu vou aumentar aqui. E aí, o que é que acontece? O próprio aplicativo está recomendando para mim, tá vendo aqui verdinho, que eu aumente para 280 por semana. Eu vou fazer isso? Não vou fazer isso, porque se eu aumentar para 280, como são multiplicados por 4 semanas, o total vai para 1.215. Eu sei que o vídeo está repetitivo, sempre falando a mesma coisa, mas é porque quando surge uma dúvida, eu tenho que refazer o vídeo para que, né, tire todas as dúvidas, para o pessoal não achar que é o aplicativo que está comendo dinheiro. Lógico, o aplicativo está comendo dinheiro porque não está bem configurado. Então vamos lá. Então eu tenho $60 por semana, né? Então já está acabando. Então deu 260 por mês. Então como que eu faço, Naldo, para aumentar sem precisar aumentar pelo recomendado, que eles estão recomendando? Bom, a gente tem duas opções. A primeira opção é aqui. Você pode alterar duas vezes, né? Eu vou alterar aqui, o meu tá 60, certo? Então se tá 60, eu vou alterar para 65. Por quê? Porque o total deu 280, certo? Então significa que o próximo trabalho que chegar, vai chegar na média de $20, beleza? Ótimo, fez a alteração. Naldo, mas aí acabou o valor. Como que eu faço para alterar de novo? Vem aqui, e aí o que é que acontece? Você só vai poder alterar mais uma vez aqui, ó, correto? Você só pode alterar duas vezes por semana. Duas vezes por semana. Aqui não está aparecendo a mensagem. E eu não vou alterar porque eu já alterei aqui, tá vendo? 65 foi para 280 total. Mas o aplicativo antigamente, ele deixava você alterar sempre que chegava um trabalho, você poderia alterar o tanto que quisesse. E aí ficava mais fácil. Eu peguei essa época, foi uma época muito boa. Mas aí o que é que acontece? Mesmo que você use as duas vezes, a segunda opção é essa aqui, ó. Você vai vir aqui em Furniture Assembly. Ah, lembrando, por que que o aplicativo me recomendou 280 por semana? Porque dentro do serviço que eu tenho, que é esse, eu aumentei o meu nível de competitividade, né? As pessoas vão me ver mais, porém os trabalhos vão chegar mais caro. Então o que é que eu faço? Eu vou diminuir aqui e vou salvar. Viu? Diminuiu para 95, tá vendo? Aí como que eu faço para burlar o sistema? Não é burlar o sistema, isso é técnicas que você vai aprendendo com o tempo. Tá vendo que estava 280 o recomendado por semana? Então eu fui lá e diminuí o meu nível de competitividade. Então se eu vim aqui selecionar e salvar, eu não vou salvar, mas vamos supor que eu salvei. Quando eu vim aqui no montagem, eu posso aumentar de novo e não vai alterar em nada. Eles vão pedir para mim colocar 280, certo? Só que eu não vou colocar 280, eu vou apenas salvar com o mesmo orçamento que eu já tenho, que é 65, tá bom? Pronto, então são duas opções. A primeira opção é lá dentro, né? Aqui, ó, em manejamento do seu valor. Vou alterar aqui, colocar o valor aqui, por exemplo, 70, né? Já pulou para 305, tá vendo? Ou seja, como eu aumentei 5, já aumentou mais $20. Então já foi aí 70, eles arredondam, né? Daria aqui 280, eles colocaram para 305. Enfim, voltando aqui. Então o que é que acontece? O que é que aconteceu com o rapaz?
Aconteceu que ele, além dele ter colocado o recomendado, que foi 280 por semana, 260 no caso dele, dentro do house clean dele, o nível de competitividade estava alto. Significa que, por exemplo, a casa que chegou para ele, vamos dar um exemplo aqui, a casa que chegou para ele chegou com 6 quartos. Uma casa com 6 quartos, em house clean, ela é muito mais cara do que aqui. Aqui eu trabalho com montagem de móveis, então você pode ver que os trabalhos são mais baratos. 2 itens, 78. Você pode fazer o teste no seu aplicativo. Você vem cá em house clean e aumenta essa barrinha no total. Provavelmente uma casa com 2 quartos vai, eu não tô lembrando agora, mas vai dar entre 45 e 60 dólares, se eu não me engano. E aí, de acordo com que você aumenta o nível de competitividade aqui, esse valor vai aumentando ou diminuindo, tá vendo lá? Eu vou baixar o mínimo. Então, se chegar um item agora, chegar um trabalho para mim com 2 itens, ele só vai custar 20 dólares. Mesmo que eu tenha o valor acima, entende? Por exemplo, vamos supor que aqui dentro eu tenho liberado aqui, ó, 248 para 280 significa que eu tenho 32 dólares liberado, correto? Então, se eu tenho 32 dólares disponível dentro do meu aplicativo e chegar um trabalho para mim de 2 itens, significa que esse trabalho custa 78, correto? Porém, se o meu nível estiver baixo, esse mesmo trabalho que custava 78, ele vai custar 20 dólares. Então, significa o quê? Que mesmo eu tendo 32 dólares disponível, se chegar um trabalho com 2 itens, só vai me cobrar 20 dólares. Porém, se eu quiser, né, mesmo com os 32 dólares, vamos supor que eu quero gastar esses 32 dólares tudo. Eu quero gastar tudo porque eu quero pegar um trabalho grande. Então, eu vou vir cá e aumentar no máximo. Então, de 2 itens de 20 dólares passou para 78. Significa que teve um aumento aqui de 58 dólares em cima desses 2 itens. Ou seja, mas eu não tenho 78 dólares. Eu só tenho 32 dólares liberado. Tá vendo? Então vai me cobrar 32 dólares. Vai sugar todo o meu dinheiro que eu tenho. Correto? Eu espero que não tenha ficado muito confuso, né? Porque realmente, quando você está aprendendo, fica um pouco confuso mesmo. Mas fazer um resumão agora, tá? Venho cá, vou editar no mínimo, né? Vamos supor que o house clean você vai começar na segunda-feira, coloca o mínimo, que é 35 dólares. 35 dólares vezes 4 vai dar 140 dólares, correto? E aí, como é o início da semana, você vai vir aqui dentro do seu house clean e diminuir o nível de competitividade. Vai diminuir. Olha lá, baixou para 20 dólares e vou salvar, correto? Quando eu salvo, já mudou. Eu posso gastar 95 por semana. Ó, no recomendado já foi 95, baseado na minha competitividade aqui. É uma competitividade baixa. Então, eles recomendam que mesmo eu tendo essa competição baixa, vou falar assim para ficar mais fácil, eles ainda querem que eu gaste 95, mesmo eu colocando no mínimo do mínimo. Mas eu não sou obrigado a colocar 95. Eu posso salvar com o valor que eu predeterminei aqui, que foi 65 dólares. E vou salvar. Eu vou entrar aqui de novo. Competitividade, olha lá, tá baixa. Então significa que depois que eu salvei, eu posso aumentar no máximo. Salvar. Só que já recomendaram 280, mas eu mesmo assim vou salvar no 65. E aí, quando chegar um trabalho, de quanto que esse trabalho vai chegar? Se eu tô com o meu nível de competitividade alto, significa que o trabalho vai custar 78. Porém, novamente, eu só tenho 32 dólares. Então vai chegar um trabalho de 32 dólares, correto? Aí vamos entrar aqui. Eu vou baixar aqui porque eu não quero gastar meus 32 dólares. Eu quero gastar só os 20 mesmo. E eu vou baixar aqui. Como eu não tenho trabalho para amanhã, o recomendado era que eu deixasse. Então eu vou deixar. Eu não tenho trabalho para amanhã ainda. Eu tenho um trabalho, mas é coisa rápida. Então eu vou deixar no nível alto. Por quê? Porque eu vou ficar em alta e pode ser que chegue um trabalho mais rápido possível.
ok? Então vamos lá. Lembrando que essa semana, o que aconteceu? Chegou esse trabalho para mim. Ah, Naldo, você ensina e mesmo assim ele toma prejuízo? Sim, claro. Por quê? Porque como o início do mês começou, eu coloquei lá, aumentei o máximo, né? Na semana passada eu aumentei o máximo. Vem cá. Semana passada eu dei uma vacilada. Eu coloquei um valor e aumentei no máximo aqui. Igual tá aqui agora. Então, o que aconteceu? Eu só tinha 50 e poucos dólares liberado. Eu imaginei, não, se só tem 50, então se chegar um trabalho, como o nível aqui está baixo, né? O nível aqui estava baixo, na minha cabeça estava baixo, na verdade não estava. Então o que aconteceu? Chegou esse trabalho aqui. Esse trabalho aqui custou 57 dólares. Olha pra você ver, 57 dólares. E quanto que eu cobrei desse trabalho? Eu cobrei 220. Então, o que acontece? Nesse trabalho, eu cheguei lá e tinha outras coisas para fazer. Então, eu agreguei um pouco de valor ao trabalho, né? Por que eu cobrei 220? Eu cobrei 220 porque, primeiro que o cliente tinha selecionado só eu, tá vendo? Ó, Emily selecionou apenas você, tá vendo aqui? Então, se esse trabalho de 57 dólares ela tivesse selecionado 3 ou 4 pessoas, eu não poderia de maneira alguma cobrar 220. Porém, os 220 que eu cobrei foi dentro do como que eu posso dizer? Foi o justo. Eu não cobrei nem a mais por conta dos 57 dólares e não cobrei a menos. Eu cobrei o justo. Por quê? Eu vou entrar aqui na conversa dela para vocês verem o que era. Foi uma mesa com 6 cadeiras. Essa mesa foi bem simples de fazer. Foi muito rápido de fazer. E também esse joguinho de deck aqui, ó. Coisa bem rápida de fazer. Ah, Naldo, mas mesmo assim, se eu tivesse gastado 57 dólares e tivesse competindo com quatro pessoas. Bom, aí você iria analisar o seguinte. Esse trabalho é muito próximo, foi pertinho, deu 10 minutos aqui de casa. Então eu analisei o quê? Eu iria analisar a distância, eu iria analisar o valor que eu já acabei perdendo, então eu iria cobrar o quê? 150 dólares? Eu iria cobrar uns 160 dólares. Vai, Naldo, mas aí você ia ter só 100 dólares de lucro. Sim, só que aí você coloca 100 dólares de lucro mais 57, tá? Porque esse 57 aqui já está saindo do seu bolso. Então, para que ele não saia do seu bolso, você vai lá ganhar ele. Por quê? Porque às vezes você fala, mas cobrou 57 dólares de mim, então eu tenho que cobrar mais caro do serviço. Não. Cobrou mais caro de você porque você vacilou. Entendeu? Foi um vacilo meu isso aqui. Isso aqui não foi culpa do cliente, isso aqui foi culpa minha, que não ajustei o aplicativo da maneira correta. Por quê? Porque eu tenho outras coisas na minha vida para fazer, né? Tem família, tem casa, tem diversão, tem muitas outras coisas acontecendo na minha vida, assim como acontece na sua. Mas, se você se dispôs a trabalhar para você, você tem que ficar atento a isso, a essas coisas que vai acontecendo. Vou dar um exemplo aqui. Esse aqui, quanto que custou? Olha lá, 38 dólares, tá vendo? Esse trabalho aqui eu fiz ele também. Mas eu já dei exemplos aqui de trabalhos que chegaram bem baratinho, de 20 dólares. Ó, 9 dólares. Tá vendo aqui, ó? Custou 9 dólares. Então, se tivesse aumentado no máximo de tudo, esse 9 dólares aqui, deixa eu ver quantos itens que foi. 2 itens. Vocês lembram lá no início que eu falei? Que 2 itens, no mínimo de competição, ele custa 20 dólares, então ele seria 20 dólares, correto? Então, se ele tivesse no máximo, seria 78. Mas como que eu vou pagar 78 por um trabalho se esse trabalho aqui, eu cobrei dele 200, sabe? Eu cobrei 200 dólares dele. Foi, na verdade, não. Esse trabalho aqui, ó, foi um trabalho que eu cobrei 180 dele. Imagina se esse trabalho tivesse chegado por 78 dólares. Aí você ia ficar, mas cobrou 78 dólares, agora eu tenho que cobrar dessas camas aqui
é 78, eu tenho que cobrar das camas. Deixa eu ver quanto que as camas valem aqui. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que foram quantas camas que ele falou? Ó, são 2 camas, certo? Então, vamos cobrar $80 de cada cama. Então, daria 160. Na verdade, eu cobrei 180, né? Eu cobrei 180. Cobrei 180 porque essa cama acaba sendo um pouco mais complexa de fazer. Mas, enfim. Então, 78 menos 180 sobraria $102. E aí, o que acontece? Você iria ficar chateado, ia ficar falando, o aplicativo não funciona, parará e parará. É o que acontece com a maioria das pessoas que entram no aplicativo. Não estuda, acha que é só chegar e pegar o trabalho, e aí acaba acontecendo essas coisas. Gasta muito dinheiro, se decepciona com o aplicativo e acaba deixando de ganhar o seu dinheiro aqui dentro do aplicativo. Enfim, já falei demais por aqui, espero que vocês tenham gostado. Esse foi um resumo. Eu já tinha sumido uns dias, mas é porque a gente tem que dar uma sumida mesmo, até porque para ver o que está acontecendo, se vocês realmente estão gostando. Quem acompanhou até aqui, eu peço que deixe uma mensagem, né, e falando o que achou. Eu estou acompanhando para ver quem realmente está querendo aprender, porque é muito fácil você entrar aqui no aplicativo, mas é difícil você aprender. E mais difícil ainda é você encontrar alguém que esteja disposto a te ajudar. No início, relembrando, no início eu não tinha ajuda não. Eu sofri sozinho aqui para aprender essas técnicas que eu estou falando aqui para vocês. Isso aqui foi 2 anos e pouco de aprendizado, de sofrimento. Então, assim, estou passando esse conhecimento para vocês porque é um propósito meu. Mas eu vejo que tem muita gente que está no grupo que está aqui apenas para ficar de curioso, né? Apenas curioso. Aí tem gente que chega aqui querendo saber, mas quanto que ganha? Quanto você ganha? Gente, vocês têm que aprender a trabalhar primeiro para depois pensar no dinheiro. Lembrando que isso aqui é um investimento. Você investe para depois colher. Isso aqui é igual a plantação. Você tem que plantar primeiro. Agora, chover, aí é com Deus, né? Aí você tem que fazer a sua parte. E Deus vai mandar a chuva. Então, espero que vocês tenham gostado até aqui. Deixa um comentário aqui. Eu estou acompanhando. Estou de olho para ver quem realmente está querendo aprender, tá bom?